Oi pessoal, voltamos para mais um vídeo sobre o Evangelho de Marcos, como nós combinamos, terça Antigo Testamento com Gênesis, sexta Novo Testamento com o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ver capítulo 1 de Marcos, versículo de 12 até 20. Vamos dar algumas ideias gerais, depois você vai lá e leia o texto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Canal Padre Antônio Simone, com S no começo e no final. Vai lá, se inscreva se não está inscrito ainda. E veja, dê o like assim que começar a ver o vídeo e acione o sininho e compartilhe. Então, começando no versículo 12 e 13 de Marcos, né? Esse versículo 12 e 13, ele fala que logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio, esteve em companhia dos animais selvagens, os anjos o serviam. No Antigo Testamento, os homens de Deus, os homens mais importantes, sempre eram conduzidos ao deserto, transportados, impelidos para o deserto, sempre. Ir para o deserto significa o quê? É uma missão. Porque o deserto é um lugar que coloca a pessoa à provação. Ela deixa a pessoa sozinha consigo mesma. Ela deixa a gente sem muita opção de comida e de bebida. Então educa a gente, né? O deserto simboliza na vida, simboliza na Bíblia a vida inteira. Assim como o mar também simboliza a vida inteira, né? Com as suas dificuldades, problemas, tal, os seus demônios. Então o deserto, eles achavam que os demônios habitavam o deserto e também habitavam o mar, o fundo do mar. Os demônios e os monstros. Então, ir para o deserto, né? Durante 40 dias. O 40 eu expliquei num vídeo anterior nosso, quando eu estava explicando os números, que significa uma geração, a vida inteira. Nós somos tentados a vida inteira, né? Nós somos colocados à prova ao longo da vida. A tentação de Jesus aqui em Marcos é rapidinho, né? Mateus e Lucas falam mais da tentação. Aqui Marcos fala rapidinho. Tentação de Jesus. Ele é verdadeiro homem, por isso teve tentações. Mas ele vence as tentações. Não é ficar livre das tentações, é vencer as tentações. Você não vai pedir a Deus para te livrar das tentações. Você vai pedir a Deus para te fazer vencer as tentações. Porque a tentação todo mundo vai ter o tempo todo. Então ele vence Satanás. O que é Satanás? Não um bicho que entra e sai das pessoas. Satanás significa adversário. É tudo aquilo que se opõe à obra de Jesus, se opõe à obra de Deus. Isso que é Satanás. Por exemplo, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma instituição. Satanás. Tudo aquilo que vai contra o projeto de Jesus, que é adversário de Jesus. Lá no deserto, nós temos os nossos demônios liberados. É uma interiorização, você vai conhecer mais a sua parte má, negativa, as suas dificuldades e inconsistências interiores. São os nossos demônios, né? Todos nós temos muitos demônios, né? E o deserto é justamente um lugar de liberação desses demônios. É um lugar de decisão, de encontro com Deus. Fazer um deserto, não quer dizer que você vai para o deserto, não, né? Fazer um deserto significa ficar em silêncio para você poder escutar a voz de Deus, porque Deus está dentro de você, né? Deus está dentro de cada um de nós. Então, é escutar a voz de Deus. E vencer as tentações é recriar o paraíso. Interessante, né? Vencer a tentação, que é o pecado, que é o demônio, é recriar o paraíso. Recriar a presença de Deus. Quando você vence a tentação, você se coloca novamente na presença de Deus. Então, o deserto, o que é o deserto? É a vida das pessoas, é a vida do povo, com tudo que a vida tem de bom, de ruim, é o deserto, né? É um modo de falar da vida da gente. O que Jesus faz quando ele vence a tentação? Ele restabelece o paraíso. Porque lá no paraíso, quando o homem fugiu do paraíso, foi expulso do paraíso, Deus colocou anjos na porta para vigiar o paraíso, para o homem não entrar de novo, né? Então, o que significou o anjo? Aquele que vai proibir o homem de entrar no paraíso de novo. Agora aqui não, com Jesus, no texto de Marcos, os anjos se tornam servidores de Jesus. Não só não proíbe mais a entrada no paraíso, mas se tornam servidores de Jesus. E o que acontece com o homem? O homem se reconcilia com os animais selvagens. Agora não tem mais briga entre os animais selvagens e o homem.
Um texto interessante, Isaías fala isso, né? A reconciliação dos animais selvagens com o ser humano. A conexão com o batismo é isso, né? Ir para o deserto, vencer Satanás, ter o dom do Espírito, se tornar uma nova criatura. Tudo isso é o batismo, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15. Ao sair de cena, Jesus começa a pregar não o batismo, mas o reino de Deus. Começa a anunciar a salvação. João pregava, anunciava o batismo. Pregava a chegada do batismo. Um batismo de conversão. Jesus não prega o batismo. Ele prega o reino de Deus. Muito mais do que o batismo, né? Anuncia a salvação. Porque o nome Jesus significa Deus salva. E Yeshuel, em hebraico, Deus salva. Em aramaico, Yeshua, significa Deus salva. Jesus proclama o evangelho de Deus. A comunidade proclama o evangelho de Jesus. Jesus fala do reino de Deus. A comunidade fala do reino de Jesus, né? Jesus aponta para Deus. Nós apontamos para Jesus, que aponta por sua vez para Deus. Ao invés de castigo, Jesus anuncia conversão, a proximidade do reino de Deus. João Batista falava de castigo, né? O machado já está no pé da árvore para cortar a árvore, né? Fala de castigo, né? Jesus não. Jesus fala da conversão, da salvação, da proximidade com Deus. O tempo chegou. O povo fala que acha que é o fim do mundo, né? Não está falando do fim do mundo. Quando fala o tempo chegou, quer dizer o tempo de Deus. O tempo do reino de Deus, um tempo favorável, um tempo oportuno para a conversão das pessoas a Deus, para a soberania de Deus. Esse aqui é o tempo, chegou, é o Kairos. Porque o tempo humano, o tempo que a gente conta no relógio, é Cronos. Agora o tempo de Deus é chamado de Kairos. É um tempo oportuno e favorável. É o tempo de Deus. Depois o capítulo 1 de Marcos, versículo 16 a 20, fala da escolha dos discípulos. Versículo 16, passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, depois os filhos de Zebedeu, Tiago e João. O mar da Galileia, chamado também de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou no Antigo Testamento é chamado de Quinerete. Quinerete é o nome do mar da Galileia. Não era um mar, era uma lagoa de água doce, abaixo do nível do mar. O Mediterrâneo, o mar era o Mediterrâneo ali, né, que é a região. Abaixo do Mediterrâneo, 21 metros. E essa lagoa, chamada Mar da Galileia, era tão grande que chamava mar, né, chamava de mar, tinha 21 metros, 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. E chegava até 45 metros de profundidade. E eles comiam muito peixe. Sabe qual que era o peixe mais abundante daquela região? A tilápia. Olha que coisa interessante, né? Jesus comia a tilápia. É daquela região. Até hoje é abundante a pesca lá, tilápia. Interessante, né? A Galileia, ela tinha uma terra muito fértil, muita água, né? Tinha muitos cereais, muita fruta, muito peixe, mas pescado salgado. O povo comia lá, era carne uma vez por semana e era peixe, geralmente, né? E era o peixe salgado, então tinha indústrias de peixe, salgar peixes, né? Que era a comida mais comum, pão e peixe. E beber vinho, né? Eles gostavam muito de beber vinho. Por isso que nós celebramos na missa pão e vinho, porque era a comida mais importante do povo daquela época. Os pescadores, Jesus chama pescadores, né? Ele vai lá no trabalho desse para chamá-los, chama André, Tiago, Pedro, João e Tiago, né? Os pescadores pescavam de noite. E de dia consertavam as redes. A pescaria era normalmente à noite. O mar simboliza, nesse contexto, o lugar da vocação, o lugar do ensinamento, o lugar onde Jesus se refugia da multidão, dos fariseus. Enquanto os fariseus querem pegá-lo, ele foge para o mar. Quando a multidão oprime Jesus, quer de todo jeito milagre, cura, ele se refugia no mar da Galileia. Depois Jesus fala, vocês vão deixar de pescar peixes, vão pescar homens, vão ser pescadores de homens. Pescar homens do mar quer dizer pegar os homens do pecado. O mar, além de dar o sustento para as pessoas da região, o mar tinha sentido para a Bíblia. É um lugar de morte, perigoso, de treva, de hostilidade, de abismo muito profundo.
de escuridão. O mar também era o sinal do império opressor, o império que oprimia o povo de Deus. Está em Daniel 7, Apocalipse 13, Apocalipse 19, o mar no sentido de um império que oprime, né? Mas no sentido geral, o mar era o lugar dos monstros e o lugar da escravidão, da escuridão. Aí Jesus vai, chama e fala, vocês vão ser pescadores de homens. Vou tirar os homens do mar, tirar os homens do mal e levar os homens para a presença de Deus. Isso aqui é pescar homens, né? Se você pescar peixe, ele morre. Se pescar os homens, eles se salvam, né? Pescar homens significa isso então, né? Ele chama 2 a 2. 2 a 2 aqui é comunidade, não quer dizer que ela devia 2 pessoas, como tem muita igreja que faz isso, sai 2 pessoas, 2 a 2 pregando, não é significado de 2 a 2, não. Iam 2 para significar assim, ó, um ajuda o outro, e 2 era o número de testemunhas, o mínimo de testemunhas necessário para alguma coisa importante, para um processo importante. O número de testemunhas era 2, né? Então 2 aqui significa comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, significa comunidade, não 2 pessoas físicas, né? Individuais, mas é a comunidade. É a prática missionária. E chama 4. 4 é a totalidade. Já vimos os números lá nos nossos vídeos sobre números. O 4 é a totalidade. Aqui, André, Pedro, Tiago e João, é um modo de falar só. Chamou os 4, chamou a totalidade dos discípulos, né? A totalidade dos vocacionados. André significa um homem viril, um homem de verdade, né? É o André. Pedro significa pedra, né? A pedra é o tijolo, na verdade, né? Que a pedra angular é Jesus. A rocha é Jesus. Nós somos pedras. Tiago é o mesmo nome Jacó. Jacó e Tiago são o mesmo nome, né? Tiago significa Deus o proteja. Deus o proteja. E João significa Deus é propício. Esses são algumas considerações sobre o versículo, capítulo 1 de Marcos, versículo 12 até versículo 20. Então vá lá agora e leia esses versículos. Marcos 1, capítulo 1, versículo 12 a 20, para você aproveitar das explicações que nós demos, para você entender mais o texto. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.